já recebemos o irmão Guilherme. Shelby, por favor, pode passar. Esse amado irmão que nós estamos recebendo, ele é procurador da República. O procurador da República, ele não defende o governo, ele defende a República, a nação, a pátria, não é? E de vez em quando esses homens, eles batem de frente, quando alguma situação não está bem, não está de acordo. Então são homens que precisam muito das nossas orações, das orações da igreja, para que Deus lhes dê graça, não é? Força nas suas atividades. Nós o conhecemos através dos nossos irmãos Tiago e Jean, que já são bem conhecidos de todos, e queremos lhe agradecer por estar aqui conosco. Quando conversamos por telefone, falamos da importância do congresso e da importância da sua vinda e da sua fala. Então, antes de tudo, eu quero lhe agradecer. O senhor estava no interior de Goiás ontem, e falamos no seu deslocamento até o aeroporto em Brasília. Chegou em Porto Alegre 23h30, como voo atrasa, chegou por volta de 10 para meia-noite, chegou aqui em Gramado umas 2 da manhã, conseguiu dar uma descansada, pouca, mas conseguiu. Então, muito obrigado pelo seu esforço em poder estar aqui e nos atender. Nos sentimos honrados e abençoados com a sua presença. Tenha plena liberdade para falar conosco, e aqui no nosso meio, acima de tudo, o Senhor é nosso irmão em Cristo, lavado no sangue de Jesus, como todos nós. E é com honras e graças a Deus por sua vida, que nós o recebemos com uma grande salva de palmas para Jesus. Obrigado. Podem sentar. Graça e paz. É uma alegria estar aqui. Trago notícias da igreja em Goiás. Que lindo. Uma cidade pequena, com mulheres quebrantadas pela família e pela infância. Foi muito emocionante para mim. Estar aqui também. Vocês vão desculpar as lágrimas, porque é sempre emoção quando eu vejo um avivamento pelo qual a gente ora há muitos anos. Crianças, adolescentes, jovens sendo levantados. E quando a gente vem a lugares assim, a gente vem para servir. As pessoas olham para minha capa, ok? Durante muitos anos eu fui um promotor, um procurador da República. É muito atuante, não é? A gente foi reconhecido em várias operações. Eu investiguei crime organizado, até no exterior, na Europa. Eu estive nos Estados Unidos, estive até mesmo no Uruguai, na Argentina, fazendo operações, sempre contra a corrupção, o tráfico, a maldade humana, né? Prendi muitas pessoas. Minha história é uma história de muitos combates, né? Procurador, né? Quantas pessoas perderam seu emprego? Não estou aqui para julgar. Se fizeram mal, eu tive que agir, mas uma família ficou desamparada. Um pai foi preso. Eu acredito que muitos filhos, muitas esposas têm raiva de mim. E, ainda recentemente, um amigo estava jantando em Brasília. Quando mencionou meu nome, a noiva da pessoa que ele não conhecia se levantou da mesa e foi embora. Tal ódio que aquela família tinha do procurador. Mas quando eu fiz o meu concurso para procurador, eu sabia que era esse o meu trabalho. Combater a corrupção, combater a injustiça, não é? E isso, a gente sabe, faz parte. A minha dificuldade é com aqueles que não sabem o mal, a dimensão do mal que estão enfrentando. E muitos de nós aqui estão numa situação assim, não percebeu os riscos que está correndo. Então,
Eu, antes de começar a palestra, e dizendo para vocês que eu vim servir aos jovens, servir aos pastores, servir às mulheres, aos homens, às crianças, mas a gente tem que ter um princípio. A Bíblia nos diz: retenha o que é bom. A Bíblia está nos dizendo o seguinte: olha, procurador, homem de Deus, veio lá de Brasília, deve saber muito. Conhece a Bíblia? Conhece. Que bom. Mas até ele pode falar espinhos. Espinhos são aquela parte do peixe que você não come, concorda? Quem come espinho aqui? Não dá, né? Então, toda ministração, toda palestra, toda aula que você assistir, pode ser alguém que você ame, um professor maravilhoso. Quando ele falar, esteja preparado para tirar os espinhos. Estão entendendo, gente? Tire os espinhos, porque é você. Você tem 13 anos, 14, não importa, 12. Você foi levantado por Deus. Deus não quer que você terceirize seu entendimento. Olha, eu ouvi um fulano, um procurador, um pastor, e ele disse isso. Ok, você pode citar pessoas, não tem problema. Mas o fundamental é que você tenha as suas verdades e caminhe com elas. Não adianta representar papel para ninguém. E é fundamental na Bíblia o entendimento. A Bíblia diz 5 palavras de entendimento. Olha que interessante. 5 palavras de entendimento valem mais do que 10.000 palavras em línguas estranhas. É interessante essa geração que vê no falar em línguas a presença ou a manifestação do Espírito Santo e o entendimento. Não vou falar do amor não, porque aí a gente não sabe nem o que fazer mais. Onde está o amor? Esse não tem nenhuma relevância. Mas a Bíblia diz que eu vou lhe falar agora de um dom extraordinário, acima de todos os demais, o amor. Então a gente tem que ter alguns fundamentos para caminhar. E diante de jovens, existe uma palavra chamada liberdade, não existe? O que é liberdade? Se você está numa escola ou na faculdade, quem está na faculdade? Levante a mão para eu te ver. Faculdade, quem cursa? Ótimo. Especialmente nas faculdades, você vai ver uma exaltação à liberdade, questionamento ao moralismo. Você é um fundamentalista religioso, você é um conservador. Quem é conservador aqui? Pegadinha. Somos conservadores. Por quê? Porque do outro lado estão loucos. E eu vou dizer por quê. Quem gosta da Lady Gaga? Só eu? Puxa, Katy Perry. Pastor, temos um problema aqui da verdade. Katy Perry, nem pensar, né? Sei. Lady Gaga, não sei quem é, doutor. Lady Gaga. Lady Gaga. Vamos falar abertamente, pessoal. O que eles cantam? O que essa gente... A Katy Perry era uma levita. Ela estava aqui conosco. Evangélica. Morreu para Cristo. Não no sentido da Bíblia. Hoje canta coisas que... lesbianismo, promiscuidade, prostituição. Mas a liberdade que essas pessoas cantam, Lady Gaga, Madonna. Quem lembra da Madonna? Lembra. Não é gosta não, lembra. Tá certo, entendi esse lembra. O que esses ícones da liberdade do mundo cantam para nós? Não tenha regras. Não respeite limites, nem autoridades. Está na música deles isso. Sim ou não? Pode olhar lá, você vai ver. Vai lá, entra no YouTube. O que me chama a atenção é que quando essas pessoas têm filhos, e aí eu posso falar da Madonna e dos doidos aí do rock, quando eles têm filho, pesquisa que música que eles cantam para os próprios filhos. Não é a música que cantam para a gente. Quando a Madonna teve o filhinha dela, a primeira coisa que ela fez, você imaginava que ela ia mandar a filha para uma escola liberal, uma escola construtivista pura. Faça o que você quer. A Madonna
mandou o filho para uma escola conservadora. Regras. A doidona que canta para a gente, faça o que você quiser, quando teve a filhinha, mandou a filhinha para uma escola conservadora, fundamentalista. Celular, aos 16 anos apenas. O que ela canta para nós, ela nem imagina cantar para os filhos. Qual o nome que a gente merece ao ouvir essas pessoas? Eu vou dar 3 opções. Opção A, otário. Opção B, tolinho. Opção C, você escolhe. E opção D, todas as anteriores. Eu queria falar da liberdade em Cristo, porque nós cristãos, especialmente vocês jovens, estão sendo atacados. E você precisa saber que a noção de dignidade humana individual nasceu na Bíblia. Anote aí Gálatas 3:28. É o primeiro documento humano na humanidade que contempla o reconhecimento da dignidade humana individual. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Mas a liberdade em Cristo parece uma contradição, porque parece que a gente chega em algumas igrejas, aí eu quero ser franco com vocês, não falo da minha, nem da sua, eu falo de todas. Parece que é um ambiente que eu não posso ser o que sou, eu não posso falar o que eu penso. Às vezes a igreja não é um referencial da Bíblia, desculpe. Às vezes tem igreja que não é. Não é para rechaçá-la, mas é para dizer, bom, essa igreja está precisando de ajuda. Eu digo igreja no sentido de congregação. Mas na Bíblia contempla a liberdade. Mas a liberdade verdadeira não é essa liberdade que o mundo nos dá. Qual é a liberdade que o mundo nos coloca? Faça o que você quer. Não tenha limites. A expressão máxima é siga seus instintos. Quem segue os instintos, e agora eu vou comparar com a música. Quem segue os instintos do mundo, que você vê lá na faculdade, nas escolas, quem segue esses instintos é mais ou menos assim. Droga, então você vai ficar na droga. Se fosse uma música, seria a música assim, ó. Seguir instintos é você ser escravo dos instintos, você não sai dele, é droga. Talvez uma outra tecla agora, só uma tecla, talvez seja sexo. Quem segue instintos fica escravo de uma tecla só. Que música linda, né? Bebida, álcool, drogas, outra tecla. Você está refém. Quem vai à frente são os instintos. E é isso que o mundo canta para nós. Faça o que você quer, não respeite ninguém. A música é essa. Você não ouve, mas as pessoas à sua volta ouvem. Essa é a melodia da vida de quem segue instintos. E o Senhor nos traz um motivo para suplantar, dominar todos esses instintos. Porque Ele nos dá valores nobres. E essa é a liberdade verdadeira. É quando você encontra no seu coração, a partir de Cristo, valores nobres para suplantar o desejo do sexo, das drogas. E aí Deus nos dá uma melodia. Bem lentamente. Quando seguimos a palavra, subordinamos os instintos à palavra de Deus, a melodia acontece. Porque agora são sentimentos que não estão guiando você. A melodia é diferente. Porque você obedecendo a Deus, a sua volta começa a frutificar. Primeiro em você. As pessoas vão querer ficar do seu lado. E é essa melodia que Deus quer colocar no nosso coração. Porque o mundo quer que você seja uma tecla só.
Mas o Senhor quer fazer da nossa vida uma melodia. Porque você vai ter valores. E esses valores, quando conduzem a sua vida, geram agora essa música linda. Essa é a liberdade que Deus quer nos dar. Então não se envergonhe no mundo quando alguém te chamar de conservador, fundamentalista. Você está perdendo. Venha tocar uma tecla só que a gente quer tocar: é sexo, é droga. Não, permaneça na melodia que o Senhor trouxe para nós. Amém? Glória a Deus. Essa é a noção que o Senhor me traz para compartilhar com vocês da liberdade em Cristo. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito complexo, difícil. Quem gosta de história? Filosofia? Continue. Quem gosta de história, continue. Quem gosta de filosofia? Alemão? Ninguém, tá certo. Então, muito bem. Temos crianças no local aqui, não temos? Sim? Criancinhas de 6 anos? Bebês? Adolescentes tem, né? Tudo bem. Eu estou vendo aqui as cabecinhas. Estou fazendo minha adaptação. A palestra é muito forte, né? E a gente não quer abalar ninguém, né? Então eu vou alterar um pouquinho algumas coisas para a gente poder compartilhar essa... Nós temos uma recreação, se eu quiser eu posso te... Não, pode deixar, eu vou fazer isso conjunto mesmo. Obrigado, pastor. A gente pode fazer junto, né? Temos crianças aqui, né? De 12 anos para baixo, tem? Não. Ah, tá bem. Então, crianças não tem aqui, abaixo de 12 anos, ninguém. Olha para o lado aí, vê se tem uma criança. Ah, tem 1000 crianças aqui. Não é nesse sentido, irmão. Tá bem. Então, que bom. Não tem criança, ótimo. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo no mundo. A palestra, nesse primeiro momento, vai ser sobre a revolução cultural marxista, socialista, que está acontecendo há 17 anos no Brasil e no mundo há mais tempo, e nós não percebemos. E eu vou querer mostrar para vocês algumas imagens primeiro, para que nós possamos... Não, vamos ao item número 1. Dá para ver o que é isso aí? Conseguem entender o que é? Dá para aumentar, talvez? O que é que estamos vendo aí na capa dessa revista que circulou em todas as escolas do Brasil? É uma criança? Criança, gente? Menino ou menina? Menino ou menina? Menino. Mas ele está vestido como uma menina. Perceberam? Uma criança travesti. 5 anos de idade. E o que essa revista está propondo? Deste ano, essa revista. Ela está propondo... Vamos falar sobre ele, uma criança travesti? Um menino que quer se vestir e só se veste como menina? A ideia da revista e da pedagogia é entender e apresentar para as crianças, todas as crianças, a possibilidade. Meninos de 5 aninhos, se você quiser, você pode se vestir como menina. Na verdade, ao fim e ao cabo, o que se pretende é apresentar para todas as crianças esta possibilidade. Fala-se de um indivíduo, mas na verdade o que se quer é massificar a possibilidade, por meio da educação. Uma revista de circulação nacional que já contempla
um abuso degradante à criança. Criança erotizada tem que ser investigada primeiro. A criança que quer beijar a boca de um menino ou de uma menina, e não importa aí se é heterossexual ou homossexual, uma criança de 5 anos que já tem um comportamento erotizado, no caso desse menino, e não é dele específico, mas existem casos nas escolas em que crianças de 5 anos, meninos, querem beijar a boca de coleguinhas meninos. Mas não importa se é um menino que quer beijar a boquinha dos meninos ou se é um menino que quer beijar a boquinha das meninas. Este comportamento tem que ser investigado, porque crianças erotizadas precocemente, frequentemente, foram abusadas. O que despertou o comportamento erótico foi o abuso que sofreu, está escondido. Vemos alguém alterado, mas não vemos o abuso, porque foi o abuso que está encoberto, que causou aquele comportamento. Está claro isso, gente? Mas essa revista diz não tem que investigar nada, temos que aceitá-lo. Minha experiência de promotor e 25 anos, eu caminho nas escolas, igrejas, tribunais. Os casos são diversos, onde se constata isso. O menino de 8 anos queria se vestir como menina. A mãe aceitou, o pai não. Foi à escola e o caso chegou a nós. Quando investigamos, descobrimos que um primo de 15 anos, que abusava da criança de 8 anos, incentivava, por causa que queria abusar, continuar o abuso sexual, incentivava a criança a se vestir como menina. Havia um adolescente que abusava da criança, da família, e que queria que o menino se vestisse como menina. É abuso isso, gente? Sim ou não? Mesmo o menino de 8 anos querendo, é abuso, gente? Mais força. Crianças é uma pessoa em desenvolvimento. A vontade dela pode ser manipulada de diversas formas. Por isso que a criança, de acordo com a lei brasileira, é dever dos pais, é direito da família a formação moral dos filhos. Está no Tratado de San José da Costa Rica, está na Convenção Americana de Direitos Humanos, igreja. É uma norma vigente no Brasil. Os pais têm direito a determinar a formação moral dos filhos. Interessa isso à igreja? Interessa. Essa capa é a prova da violação de direitos que políticas públicas. Agora vamos ao item 2. Agora nós temos, eu vou mostrar para vocês, um documento público. Olha que lindo esse brasão. República Brasileira, Presidência da República, Ministério da Educação, Secretaria de Direitos Humanos. Olha aqui, guia escolar para combate ao abuso sexual contra crianças. Parece que é bom, não é? Quem quer ver o conteúdo disso? Eu vou mostrar, vamos à próxima imagem. Agora é uma política pública que contempla lá no seu interior. Esse material foi distribuído em todas as escolas brasileiras. E lá no item 5, para resumir, eu não vou mostrar esse lixo, que é os itens aí. Olha o que eles querem e estão reconhecendo de forma ilegal, inconstitucional, mas um documento da educação que concede às crianças o direito ao prazer sexual. Reconhecer à criança o direito ao prazer sexual significa que ela tem direito a se masturbar, que ela tem direito à liberdade sexual. Isso é ilegal e inconstitucional, eu vou mostrar mais à frente, mas mais do que isso, esse reconhecimento também é feito pelo movimento pedófilo internacional. Porque os pedófilos dizem o seguinte: nós fazemos sexo com a criança porque ela tem direito, olha o que o MEC diz, direito ao prazer sexual. Os pedófilos dizem que eles estão respeitando o direito da criança ao manter sexo com ela. Há um movimento organizado, partidos políticos, estudiosos, professores universitários, ONGs, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que defendem
anomalia, a essa perversão, inclusive implantando nas leis esse direito da criança. Isso está violando o direito das crianças. Mas aí vocês podem perguntar, mas então por que o MEC fez isso? Por causa do nosso silêncio. Existe um projeto de lei em curso no Congresso Nacional. Projeto de lei 5002/2013. Esse projeto de lei, de autoria do Partido dos Trabalhadores e do PSOL, esse projeto de lei propõe autorizar crianças a mudar de sexo. Uma criança de 4 anos, de acordo com o artigo 5º desse projeto de lei, ainda não é lei, mas olha a ousadia. De acordo com o artigo 5º, uma criança de 4 anos na creche poderá se dirigir à professora e pedir que ela vá a um juiz representando a criança, porque os pais não querem deixar que eu mude de sexo. Até mesmo contra a vontade dos pais, a criança será autorizada a mudar de sexo. Imaginem vocês o abuso que isso é. É a psicologia que diz que criança não tem capacidade de entendimento. Criança está em desenvolvimento. Quem fala isso? A Constituição brasileira. Mas eles estão fazendo o que querem. Eles estão fazendo o que querem. O meu recado para a igreja e para os cristãos é: eles vão fazer o que querem enquanto nós ficarmos calados. É o nosso silêncio que é ensurdecedor, não é a fala dos maus. Martin Luther King já tinha falado isso há 50 anos. Não é a fala dos maus, mas é o silêncio dos bons que me incomoda. E é preciso refletir, o que é isso? Propostas, eu poderia mostrar tantas outras, né? Tem material didático nas escolas, gente, que estimula alunos, crianças, adolescentes, mas eu vou falar muito de crianças, né? Estimula crianças a se masturbar. Eu estava dando uma palestra em Brasília, e uma mãe veio para mim e disse: conta isso no Brasil, doutor Shelby. Aconteceu comigo, no interior de Goiás, uma cidade pequena. O filho dela, repentinamente, teve que ir ao hospital. Quase perdeu os testículos. Ela descobriu então que o filho estava se masturbando compulsivamente. E ela: doutor, eu sou evangélica, eu estou na igreja, meus filhos estão comigo, eles não ficam com ninguém, eles não saem sozinhos, meus filhos, a companhia deles sou eu, quando eles estão com amigos eu estou junto. Não teve espaço. O filho falou para ela: mãe, foi na escola, foi o meu professor que me estimulou a isso. Na escola. É isso que nós estamos observando no Brasil. Quando olhamos para isso, a gente pensa, e agora podemos ir para a palestra. É coisa de insano? São depravados sexuais? São loucos? Qual dessas opções vocês acham? Depravados sexuais? Loucos? Não, nenhum dos três. São revolucionários. Eles estão fazendo uma revolução. No passado, a ideia era, através da força, nas ruas, conquistar palácios com as armas. Não era isso, gente? Rússia, China, não foi assim? Agora não. A revolução deles vai ser nas creches e nas escolas. E muitos de nós aqui já foram, de alguma forma, influenciados por isso. A revolução agora é nas mentes de crianças e adolescentes e jovens. Muitos estão na igreja e ficam num conflito tremendo, porque de segunda a sexta são ministrados com esse conhecimento ilegal e inconstitucional. Eu não vou falar de trevas, mas não. É ilegal, é inconstitucional. A psicologia condena, mas é o que acontece de segunda a sexta. Mas domingo vem para a aula dominical. É isso mesmo, igreja. Pastores, levantem sua mão para eu te ver.
Pastores, é isso mesmo? De segunda a sexta com Satanás, mas domingo na igreja. É assim? Vamos continuar com isso? É isso que eu venho denunciar no Brasil afora. Estou fazendo isso há alguns meses, dizendo não. Nós não nascemos para isso. A vida com Deus é todo o tempo. No banheiro, na escola, ao brincar com amigos, ao jogar bola. Deus está conosco todo o tempo. E nós precisamos refletir e começar a agir. E aí eu falo para os jovens agora, porque muitos de nós perdeu a oportunidade. Muitos que hoje até são lideranças, e isso eu não estou dizendo como nenhum demérito, mas dormimos na luz. Dormimos na luz. E o Senhor quer levantar uma geração a partir do indivíduo. Não pense no que você vai fazer, mas por que você vai fazer. Não está em questão aqui se você vai alcançar uma vida ou 1 milhão de pessoas. Não tenha como alvo o atacado gospel que estamos vendo por aí. Parece que se você tem aí eu falo agora de um caso real. A pessoa tem um carrinho de pipoca. Carrinho de pipoca, ele sobrevive com aquela pipoca. E aí teve um culto numa igreja, ele foi lá vender a pipoca, mas no final ele foi ao pregador e pediu uma oração pelo carrinho de pipoca. Sabe o que o grande pregador conhecido no Brasil falou para ele? E eu não digo nomes, nem sob tortura. O grande pregador disse: não vou orar por um carrinho de pipoca, é muito pouco. Eu só vou orar se você pensar em ter uma rede de carrinhos de pipoca, uma fábrica de milho. Estamos podres. Deu vontade de chorar ao ouvir esse relato. Que loucura! Como se trocar uma fralda de um bebê fosse algo insignificante. Como se você cuidar de uma pessoa que está faminta e você não vai fazer nenhuma ação assim que vai sair em jornais, você apenas vai cuidar de uma vida, como se isso fosse pouco. Nós temos a mentalidade do mundo, mas falamos de Deus. Mas a mentalidade é do mundo, não podemos aceitar isso. O Senhor quer trazer para nós uma vida simples, atitudes de gente. Seja gente, sabe? Seja amigo, ouça. A Bíblia fala: seja tardio ao irar-se, tardio para falar, pronto para ouvir. Ouvir é uma grande habilidade, é enaltecida na Bíblia diversas passagens, mas parece que a gente só virou pregador, tagarela. Não, é claro que a pregação, o falar tem seu lugar nobre, mas na vida do ser humano, e nós também somos seres biológicos, nós precisamos respeitar as leis que regem a nossa vida social, psicológica. Você já imaginou você com um problema, vai a uma pessoa, e a pessoa começa a falar, nem te ouviu? É assim que nós estamos. Eu estou falando de mim também, viu? De vez em quando eu me pego igual um tagarela, porque não percebo que era momento de ouvir. Então eu quero que você reflita sobre esse poder do silêncio na sua vida. E aí, especialmente para os adultos, eu digo: ouçam as crianças e adolescentes, ouçam os jovens. Não importa se estão falando algo teologicamente correto, não importa, os jovens, como todos nós, podemos falar coisas certas e erradas. O mundo está aí para dar o microfone para os jovens, para as crianças. O mundo está aí para dar o protagonismo infanto-juvenil para eles. A igreja tem que olhar para isso com muito cuidado. E aí, pais e mães, levante a mão, papai e mamãe, quem tem filhos aqui, ouça seus filhos, ouça seus filhos, ouçam seus filhos. E eu vou mostrar agora para vocês que nós dormimos na luz, que na verdade todas essas propostas que eu enumerei, podia falar de várias outras, erotizando crianças, pornografia infanto-juvenil, incentivo à prostituição, tudo isso faz parte de um projeto elaborado
organizado por mais de um século. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque agora nós vamos virar agora por alguns 15 minutos. Eu vou contar aqui 15 minutos. Eu vou virar um professor de história. Tudo bem? Não fiquem chateados. Não durmam. Vamos lá. Não quero seu dinheiro, só seus filhos. Quem que vocês acham que está falando isso? Quem é essa imagem aí? Um passarinho? Alguma sugestão? Satanás. Satanás fala para as igrejas, para os cristãos, para os pais e para as mães, professores: não quero seu dinheiro, só seus filhos. O que está escrito aí? O comunismo, na sua formulação inicial, podemos passar o próximo, na sua formulação inicial, em 1848, o Manifesto Comunista, presta atenção, 1848, Manifesto Comunista. Quando você abre aquele texto revolucionário, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, você se surpreende a certa altura. Ele está falando sobre a tomada do poder mediante a força. Operários, univos, e pelas armas, tomai o poder para instaurar o comunismo. Retire os burgueses do domínio dos meios de produção, e agora os operários que são explorados no capitalismo, eles agora governarão. A ideia era, pela força, tomar o poder político e econômico. Mas quando você abre o Manifesto Comunista, escrito em 1848, você se surpreende com uma frase: abolição da família. Abolição da família. Destruir a família. Marx propõe no Manifesto Comunista a abolição da família monogâmica. É meio lacônico, ele explica um pouquinho, mas eu não vou entrar agora, eu vou um pouco para frente. Agora, não, pode voltar, isso aí. Mais tarde, Engels, num livro chamado Da Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, o título é bem grande assim. O título é Da Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Termina as aspas. Ufa! Nesse livro, Engels, que também era autor do Manifesto Comunista, Engels explica por que destruir a família tradicional. Na visão antropológica dele, neste livro, a razão seria porque a propriedade privada, que é o que o comunismo quer abolir, a propriedade privada dos meios de produção, das riquezas. A propriedade privada é um palavrão para um socialista, para um comunista. Então, ele explica no livro, a propriedade privada só surgiu a partir do aparecimento da família monogâmica patriarcal. Ele usa essa expressão, família monogâmica patriarcal. O que você acha que é família monogâmica patriarcal? Opções? Agora eu quero a participação de vocês. Família, um homem e um cachorro? Não. O que é família? Pessoas, seres humanos. Monogâmica. Ah, o pastor não pode. Lá do fundão, monogâmico. Eu vou dar o oposto. Poligamia. O que é monogamia? Eu quero uma mulher falando agora. Uma jovem, até 18 anos. Eu faço isso só para dar o estresse. Agora elas ficam assim, ó. Eu estava um dia em Goiás, né? Era uma comunidade tão pobrezinha aí. Eles estavam tão mal educados. Eu falei com o padre, ó, só professores. Claro, só professores. Claro. Aí liguei antes de ir para... Padre, então só professores, né? Só professores, pode ir, doutor Chaves, só professores. Eu chego lá, tinha 1000 crianças e adolescentes. Lindo. Obrigado, padre. Pensa aqueles meninos assim, sem noção.
Aí eu peguei um monte de dinheiro que eu tinha no bolso. Olha, eu tenho aqui um presente para vocês. Aí vocês ficaram igual vocês agora. Está aqui na minha mão. Quem responder as minhas perguntas vai ganhar. Era R$100, gente. Uau! E aí eu tive uma palestra maravilhosa, com a mão fechada. Então, como eu estava dizendo, tudo bem, povo educado aqui. Voltando. Família monogâmica. Um homem, uma mulher. Patriarcal. O cabeça é o homem. Está na Bíblia. A família monogâmica patriarcal é a família bíblica. É o conceito de família da Bíblia. E é isso que eles escrevem em livro, dizendo, temos que destruir. Esse livro tem mais de 130 anos. Eu termino ali dizendo, não é uma questão moral, é uma questão de domínio do poder político. Vamos para o próximo. Portanto, quando se fala em destruir família, muita gente pensa, isso é teoria da conspiração. Não querem, escreveram, e agora nós vamos ver o porquê. Uma razão direta está aqui. E a essa expressão do título, os trabalhadores se aburguesaram, vai explicar que depois, no desenvolvimento da história, a Revolução Russa, então, já ocorreu em 17, os operários agora, entre aspas, não é operário, é um partido com elite que regia a União Soviética, um regime comunista, assim como na China, há uma elite. Mas esse critério de tomada de poder pela força ruiu, não deu certo. Nos anos 60, eles já tinham identificado isso. O capitalismo desenvolveu, agora no século XX, e os trabalhadores se aburguesaram. O que significa isso? Os trabalhadores, que eram a esperança da ideologia comunista, socialista, de revolução, os trabalhadores não estão mais propensos à revolução operária. Por quê? Porque eles alcançaram um nível de vida satisfatório. Tinham carro agora, eu estou falando 100 anos depois do manifesto. Eles agora têm carro, têm educação, têm saúde, têm casa, viajam para a Espanha, os operários alemães fazem isso, os operários franceses idem. O nível de vida dos operários suecos, dos trabalhadores da Escandinávia, é um nível excelente. Então, essa expressão é dos comunistas. Os trabalhadores se aburguesaram. Perdemos a força da revolução. Era preciso achar uma nova força revolucionária. Eu estou falando isso de Europa, Estados Unidos, mas hoje ocorre isso no Brasil, com algum atraso. Quem era a nova força revolucionária? Próximo. As minorias. O próximo. Minorias. Isso foi escrito em livros. Isso tudo que eu estou dizendo, eu vou mencionar um dos livros estratégicos dele. Deu um errinho aí, mas tudo bem. Essa imagem eu queria que vocês entendessem. As minorias, quando eu falo de minorias, eu não estou me referindo, e eu quero deixar bem claro, às pessoas que sofrem. Existem gays e eles sofrem preconceito, gente? Há racismo contra os negros? Sim. Presidiários são vítimas de discriminação? Mulheres são também vítimas de alguma forma de discriminação? Perceba que existem categorias na sociedade que sofrem por motivos injustos. São as minorias legítimas, as pessoas, o indivíduo. Isso é uma coisa. Mas, do outro lado, existem os movimentos organizados, políticos e ideológicos, que afirmam defender aquelas minorias. Movimento gay, por exemplo. O movimento gay não são as pessoas que sofrem, são ativistas políticos, são marxistas, anarquistas, radicais sexuais, e eu não estou falando mal deles, eu estou dizendo o que eles são. O que eles afirmam fazer é defender as minorias. Viemos aqui defender as minorias sexuais contra... Então, o que eles falam é nobre, mas o que eles propõem na realidade, não. É abuso. É mudar sexo de criança. Quem propôs isso no Congresso Nacional foram as lideranças do movimento gay.
Mudar sexo de criança, isso é um crime, mas ele justifica. Não, porque a criança merece respeito se ela tem, aí eles falam de orientação sexual. Qualquer pedagogo no primeiro semestre sabe que criança está em desenvolvimento. Hoje ela pode ter um menino, ter uma fala fina. Hoje o menino pode ter um comportamento sensível, que culturalmente a gente enquadra aquela criança num conceito de menino gay, ou com comportamento homossexual. Mas os pedagogos sabem, porque já viram dezenas, centenas, milhares de casos de crianças que tinham esse comportamento, mas que com o decorrer do tempo, não era nada disso, era uma fase na infância. A voz da criança é fina. Às vezes a criança ainda é delicada por razões de ser criança. O movimento gay quer estimular essas crianças eroticamente, como se elas tivessem nascido assim. Não nasceram. O movimento gay propõe retirar de todos os documentos de identificação civil, carteira de identidade, certidão de nascimento. Propõe proibir a menção às palavras mãe e pai. O que vocês acham disso? Os gays dizem, não, eu amo minha mãe, eu quero no meu documento mãe. Os gays pensam isso, mas o movimento gay, ele está fazendo uma revolução, escondido nos direitos humanos. Está claro isso, gente? Mais ou menos. Eles falam defender direitos humanos, eles falam defender liberdade, mas eles são os primeiros a nos acusar de fundamentalista religioso, conservador. Qual o nome que você dá a quem discorda de um gay? Não tem nome, doutor, mas eles têm, homofóbico. Qual o nome que você dá para quem discorda de um negro? Não tem nome, mas eles, o movimento racista radical, presta atenção, não estou falando dos negros, o movimento racista radical marxista fala racismo. Espera aí, discordar de um negro, discordar de um gay, de um negro racismo, discordar de um gay homofobia? Não. Mas a lógica deles é fascista. Eles não admitem debate. E nós estamos nesse ambiente. Portanto, quando falo de minorias, eu estou dizendo de um pensamento marxista, socialista, organizado, que tendo os trabalhadores alcançado nível econômico satisfatório, não estavam mais expostos a se movimentarem pela Revolução Comunista. Então agora eles voltaram a atenção para quem? Para as minorias. E agora as minorias vão fazer o papel revolucionário que antes era dos operários. Está claro, gente? Está meio chatinho, mas vai melhorar. Calma. Próximo. Mais um toquezinho. E aqui eu volto. Tem mais um aí. Aí. A erotização da infância. Coube ao autor socialista, coube a Herbert Marcuse, um homem realmente muito preparado, filósofo da escola de Frankfurt. Coube a ele, em seu livro Eros e Civilização, propor a estratégia definitiva para destruir a família tradicional. Está no livro dele. Qual é a estratégia? Liberem as crianças e adolescentes e jovens de toda restrição sexual. Está lembrando da Lady Gaga? Katy Perry? Fala sério, pessoal. Talvez Katy Perry e Lady Gaga eles não saibam, nem Madonna, talvez nem conheçam isso. Mas foi Marcuse que nos anos 40, 50 e 60 formulou o pensamento: erotizem os jovens. Liberem as crianças e adolescentes de toda forma de restrição sexual. Deixem eles fazer sexo com animais. Pais, transem com os filhos. Ele fala isso. Sexo com cadáver. O que ele propõe é uma revolução por meio da corrupção da mente, da manipulação da mente de crianças, adolescentes e jovens. O que você ouve nas músicas faz parte disso.
Não estou dizendo que todos estão lá, que se reúne Lady Gaga, Madonna, Katy Perry, se reúnem todas lá. Vamos fazer uma letra agora. Porque não. Eu estou falando de um processo organizado, que foi concebido, foi escrito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a causa da Marcha da Maconha, havia um grupo que queria livremente, em praça pública, defender a legalização da maconha. Esse grupo foi até o Supremo, porque a polícia, o Ministério Público não permitia. E eles foram ao Supremo dizer, temos o direito à livre manifestação do pensamento. Para quê? Para defender a legalização do quê? Da maconha. Portanto, o objeto da causa no Supremo era a defesa pública da legalização da maconha. Nesta causa, o decano do Supremo Tribunal Federal sustenta, e ele sugere expressamente, até os pedófilos têm direito a defender sexo com crianças em praça pública. A mente dele é igual da Katy Perry, da Lady Gaga. Mas se você falar que ele é um pedófilo, que ele está defendendo a pauta pedófila, não. Ele diz não. Mas ele está. Marxismo cultural. Socialismo cultural. A revolução agora não será mais por meio das armas, mas pela manipulação da mente das crianças e adolescentes. A erotização da infância, a pedofilia, a pornografia, são estratégias políticas da nova revolução. Há quanto tempo ela está sendo implantada no Brasil? 17 anos. Espera aí, o PT só assumiu em 2003, começou no governo do PSDB. Em 1998, o Ministério da Educação, no governo do Fernando Henrique Cardoso, instituiu parâmetros curriculares. Nos parâmetros curriculares, instituído na gestão do PSDB, presidente Fernando Henrique Cardoso, nos parâmetros curriculares, já está implantada a ideologia de gênero em toda a educação brasileira. Ideologia de gênero é um instrumento dessa revolução que tem como alvo erotizar crianças por uma forma sutil. O que a ideologia de gênero quer? Todo mundo já ouviu falar de ideologia de gênero? Quem já ouviu falar? Levante a mão. Eu não vou explicar assim profundamente, mas basicamente o que se deseja na ideologia de gênero é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança, estamos falando de crianças, macho e fêmea, menino e menina. Eles querem fazer uma ruptura entre o sexo biológico e o comportamento sexual. São duas coisas separadas. Basicamente propõem travestir crianças, basicamente propõem banheiro para todo mundo igual, para criancinhas. Crianças que estão em desenvolvimento, elas vão ser apresentadas, olha, menino, se você quando crescer pode casar com outro menino. Imagina um menininho de 5 anos na creche, recebendo a informação do professor ou da professora, que tem uma influência tremenda na vida dele. Todos nós já fomos alunos aqui, alguns ainda são. Mas a gente sabe que o professor tem uma autoridade moral. E mais do que isso, em sala de aula ou numa creche, há um segredo. Não tem um pai para defender o filho. Não tem ninguém para defender o aluno do professor. Concordam, gente? Quem vai te defender numa sala de aula? Muitos se calam com medo, porque se falarem para os pais, vai ser prejudicado na escola. O contexto da educação, então, foi o principal alvo dessa revolução, porque lá basta um professor para alcançar centenas de alunos, milhares em sua vida. E a revolução não é feita assim tão só expressamente. Muitos professores podem estimular os alunos dizendo assim, imagine eu, professor, numa sala com 40 alunos, e eu apenas dou a minha ideia para vocês. Imagina, eu sou autoridade moral, eu estou dando aula para vocês, e eu digo que, olha, droga não faz mal. Não estou falando para você usar, mas estou falando, droga não faz mal, maconha não faz mal, eu mesmo uso, estou aqui dando aula. Vocês, alunos, e aí eu quero dizer, não vocês, mas os alunos olham para o professor e falam, puxa, é mesmo, ele é um excelente professor, ele é fortão. Não vai fazer nenhum mal usar maconha. Só que o problema é que ele tem 30, 40 anos, e ele está falando para crianças de 10, adolescentes de 14 anos, pessoas em desenvolvimento. E quando você vê um ícone, alguém que tem uma influência, falando do que faz, inadequado para crianças e adolescentes, está dizendo para ele, use maconha. Não precisa dizer assim abertamente.
Então nós estamos vivendo isso nas escolas e creches brasileiras, uma tragédia. Isso já está implantado. Vamos ver o próximo. Vamos passar esse, vamos ver o resultado. É isso, aí. O resultado dessa ação estratégica, que eu resumi, gente. Eu trago o livro, olha, o livro amarelinho é o livro desta palestra. O livro amarelinho, Educação Sexual para Crianças. Está tudo aqui e muito mais. É um livro necessário para que a gente conheça o estado da arte dessa batalha. Eu diria que nós estamos no segundo tempo, 15 minutos. Vocês gostam de futebol? Não gostam? Colorados e gremistas? Coxa, tem coxa aqui não, né? Coxa é Paraná. Chapecó é bom. Pai, Chapecó, Figueirense, como que Santa Catarina tem tanto time? O que tem lá, hein? Avaí, Figueirense, né? Mas voltando à palestra. Então, eles estão fazendo uma revolução. Essa revolução eu comparo a um jogo de futebol. Estamos aos 15 minutos do segundo tempo. Dr. Shelby, temos 30 minutos sem contar os acréscimos. Você não perguntou o placar? 3-0 para eles. Já formaram uma geração. Precisam formar mais uma geração. Para fechar um ciclo. Os que foram formados há 10, 15 anos atrás, e que foram corrompidos na sua sexualidade, não encontram ainda professores de 40, 50 anos que dê apoio a eles. Não encontram ainda. Mas esses daqui 10 ou 15 anos estarão com 30, 40. E aí eles serão o apoio para a geração corrompida, que está sendo corrompida sistematicamente. Dormimos na luz. O resultado? Casamento homossexual do Supremo, união homossexual reconhecida como se de homem e mulher fossem, porque a Constituição fala a união entre homem e mulher. A Constituição brasileira é expressa em dizer monogamia, família monogâmica entre homem e mulher. Pois o Supremo disse, não, é homem, homem, mulher, mulher. Ele rasgou a Constituição, decidiu isso com base nesse entendimento de revolução cultural. Materiais didáticos, pelo Brasil afora, inclusive aqui, estimulam crianças à sexualidade, fazem propaganda de valores morais, sexuais, como se direitos humanos fossem. Desrespeita o direito da família, não é só a Constituição, não é apenas o Tratado de San José da Costa Rica, que eu mencionei aqui, o artigo 12, inciso 4 desse tratado, o Supremo diz, o Tratado de San José da Costa Rica, que chama-se também Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse tratado tem força de lei no Brasil, e é esse tratado que diz que os pais têm direito a determinar a formação moral e religiosa dos filhos. Olha que norma linda. Está incumbindo à família o direito, não é o Estado, não é professor, não é artista, é a família. É uma prerrogativa, é um direito da família. Você pode ir ao judiciário exigi-lo, você pode ir às autoridades administrativas, mas eles desrespeitam tudo, porque muitos de nós desconhecem o seu direito. E é isso que nós vamos falar aqui. Precisamos conhecer os direitos, as nossas prerrogativas de família, de pai, de mãe. Sem conhecer os direitos, e aí vem o terceiro item. Precisamos combater as cartilhas da saúde e da educação. Elas dizem, viemos aqui defender direitos humanos, viemos aqui combater o preconceito, mas o que elas fazem? Erotizam as crianças. Violam os artigos, olha, 1634, o Código Civil diz que a família tem direito a educar e criar os filhos. Agora é o Código Civil, outra lei, reforça a Constituição. Todos esses resultados
são motivos para o nosso choro. Precisamos chorar. Onde estávamos? Onde estava a igreja? Eu falo para a geração jovens, eu quero falar depois, não é para vocês, jovens. Agora é a sua vez, jovem. Eu vim aqui ativar você também. Você adolescente, você que tem princípios, você que tem uma moral, permaneça firme nela. Mas eu tenho que falar para a geração que veio, a minha geração. Onde estávamos? E agora eu quero partir para o próximo e final. O desafio para todos nós. O que fazer diante desse quadro? Eles sabem o que querem. Eles querem as gerações. Volto ao início da palestra. Eu não quero o seu dinheiro, igreja. Eu não quero o seu dinheiro, empresário. Eu não quero os seus bens. Eu quero só os seus filhos, a mente deles. A revolução agora será através da manipulação, especialmente sexual, da mente de crianças, adolescentes e jovens. É preciso conhecer essa estratégia. É preciso se debruçar sobre ela. É preciso ler. É preciso meditar. Eu tenho 53 rodapés. Temos que ler. Porque são normas, são decisões de tribunais que estão ao nosso favor. Podemos levantar a mão e dizer não. A oração é o início, claro. O discernimento, o estarmos jejuando, o estarmos louvando. Mas nessa batalha, não há atitude mais espiritual do que recorrer à justiça para defender a família e as crianças. E essa atitude que eu quero trazer a vocês, esse desafio. Aos jovens eu digo, não queira ganhar debates. Não queira argumentar e ganhar das pessoas a aprovação como se você falou melhor. Não queira isso. O nosso objetivo não é ganhar debates, é conquistar corações e mentes. É inspirar corações e mentes. Se você tem um amigo gay, na igreja ou fora, por favor, abrace-o, fique junto com ele. Ele está precisando da nossa ajuda. Ou ela. O ataque é geral. Estamos todos sendo atacados. O nosso dever é estar sabendo qual é o lado certo e permanecer nele. Não é ficar falando de você, é a partir de quem sofre. Você não olha para você e fala o que deu. Não, 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 não. Você vai olhar para quem sofre. Esse amigo, essa amiga que passa por essa aflição da homossexualidade. E a partir da dor dele, dela, que você com esse conhecimento, você vai trazer entendimento. Agora para as lideranças, precisamos pais, mães, pastores. Precisamos entender isso, conhecendo nossos direitos. Eu não falei aqui muito, mas a psicologia, ela é categórica sobre a fragilidade psicológica das crianças e adolescentes. É categórico, não há dúvida, é consenso mundial. Criança não pode ser exposta a esses temas da sexualidade nas escolas. É você pai, é você mãe que deve decidir sobre isso. A lei diz. E aí eu quero finalizar. Levante sua Bíblia. Levante sua Bíblia. Nesta batalha em defesa da família e da infância, a Bíblia é o começo. É através da palavra de Deus. Creia nisso. Mas não uma palavra que você proclama apenas. Você vive. Porque a Bíblia é um livro para o dia a dia, para o cotidiano. Não é um livro só para a igreja. O irmão Yun, não sei se vocês conhecem o irmão Yun da China. Ele só anda com a Bíblia dele. Vai no banheiro com a Bíblia. Ele vai no supermercado com a Bíblia. Ele não tira a Bíblia, porque durante muitos anos ele não podia ter a Bíblia. A história linda do irmão Yun. Mas nessa batalha pela família e pela infância, preste atenção. A Bíblia fica aí do seu lado. Eu queria que você se levantasse. Deixa a Bíblia no banco, assim. A Bíblia agora vai no seu coração e na sua mente. Porque nessa batalha, se você for com a Bíblia, se você falar que a Bíblia diz, eles vão usar isso para deixar a gente lá no cantinho gospel. Ah, lá vem os crentes. Não. Agora são cidadãos que conhecem as leis. São cidadãos que conhecem a Constituição, pastor.
cidadãos que conhecem o tratado internacional, que reconhece o direito da família sobre qualquer outra instituição na formação moral e religiosa dos filhos. E nesse caminhar na sua cidade, eu creio que tem muitas cidades aqui, não é verdade, gente? A batalha é lá na sua cidade, como cidadão. Amém, igreja? Jovens, adultos, pastores, pais, mães, advogados, não importa a sua profissão, donas de casa. Conhecendo nossos direitos, ainda há tempo. Ainda há tempo. Não falo isso apenas assim como procurador, eu estou dizendo porque não conseguiram, o inimigo não conseguiu ainda dominar o monte. E agora Deus quer levantar pessoas, e fala ao meu coração, que o avivamento será pelas crianças, adolescentes e jovens. Glória a Deus. Quem sentir no coração que errou nessa batalha, busca o arrependimento. E agora vamos servir aos jovens. O protagonismo é deles. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar atentos aos detalhes, cidade a cidade. Eu vim aqui servir as cidades também. Porque esse ativamento, pastor, tem que ser cidade a cidade. Não é o ativamento do estado, não. Às vezes em grandes cidades é bairro a bairro. E tem que ter pessoas em cada localidade comprometidas com isso. E eu vim aqui servir para esse propósito. Amém, igreja? Deus abençoe a todos.